Olá e bem-vindos. Hoje vamos olhar para um tema que, muitas vezes em silêncio, acaba por ser um dos maiores obstáculos ao nosso sucesso e bem-estar: a autossabotagem. É um padrão que afeta imensa gente, às vezes sem que se dê conta. Vamos lá desvendar este ciclo passo a passo. Já alguma vez nos aconteceu querermos muito uma coisa e, ao mesmo tempo, sentirmos que estamos a ser nós a construir as barreiras invisíveis? Pois é, esta é a questão central. Tantas vezes somos nós próprios que nos colocamos no caminho dos nossos objetivos. Está na hora de perceber porquê. Então, a nossa análise vai ter 4 paragens essenciais. Primeiro, vamos tentar perceber o que é esta tal barreira invisível. Depois, vamos escavar um bocadinho para descobrir as suas raízes. A seguir, vamos explorar o medo e as suas duas faces, a do fracasso e a do sucesso. E, por fim, o mais importante de tudo, como é que se quebra este ciclo? Vamos então começar pela primeira parte. Aqui vamos perceber o que é exatamente a autossabotagem e como é que ela se pode manifestar, às vezes de formas muito subtis, no nosso dia-a-dia, sem sequer darmos por isso. A autossabotagem é, no fundo, um ciclo vicioso. A definição é clara. Não se trata de uma única ação, mas de um padrão de comportamentos e pensamentos que nos desviam do caminho. É como adiar constantemente aquele projeto importante, por medo de não estar perfeito. Isso é a autossabotagem em ação, pura e dura. E como é que isto aparece? Olhem, estes finais são bastante comuns. Procrastinar tarefas importantes, procurar uma perfeição que na verdade só nos paralisa, ter receio das responsabilidades que vêm com o sucesso, aquela voz interior que é sempre demasiado crítica, ou até criar problemas em relações que são saudáveis. Sua familiar? Pois, são tudo formas de autossabotagem. No centro disto tudo, muitas vezes, está este pensamento: eu não sou bom o suficiente. Esta frase, ou as suas muitas variações, é o verdadeiro combustível da autossabotagem. É uma crença que nos limita, que nos impede de agir, porque lá no fundo existe uma dúvida sobre a nossa capacidade, ou sobre se merecemos sequer. E aqui está o ponto crucial. A autossabotagem, por mais irónico que pareça, funciona como um mecanismo de defesa. É uma tentativa quase sempre inconsciente de nos proteger da dor, da desilusão ou da crítica. A lógica é falaciosa, mas simples. Se não se tenta, não há como falhar. Só que também não há como ter sucesso. Vamos agora passar à segunda secção para tentar perceber a origem disto tudo. Para conseguirmos quebrar um padrão, é fundamental perceber de onde é que ele vem. Por isso, vamos aprofundar um pouco as raízes destes comportamentos. Bem, a origem é muitas vezes um processo longo. Não nasce do dia para a noite. Como vemos aqui, tudo começa frequentemente na infância, quando críticas ou mensagens negativas são absorvidas e internalizadas. Mais tarde, experiências de fracasso ou rejeição acabam por solidificar esses medos. E no presente, tudo isto se transforma em crenças inconscientes que ditam as nossas ações, muitas vezes sem nos apercebermos. Este gráfico mostra muito bem os vários fatores que continuam a alimentar este ciclo. Não é só uma coisa. Temos as crenças limitantes e as experiências do passado, claro, mas também a crítica que vem de fora, a pressão social para corresponder a certos ideais e, claro, aquele medo natural do desconhecido que qualquer mudança traz consigo. Chegamos agora a um ponto que eu acho particularmente fascinante. Vamos falar sobre este medo de duas faces. A ligação, que parece um paradoxo, entre o medo de falhar e, acreditem, o medo de ter sucesso. Podem parecer opostos, não é? Mas, na realidade, ambos levam exatamente ao mesmo resultado: não fazer nada. O medo do fracasso paralisa para evitar o erro. O medo do sucesso, por outro lado, faz com que se evitem oportunidades para não ter de lidar com novas pressões, novas expectativas. No fim de contas, ambos nos mantêm presos na nossa zona de conforto e isso impede o crescimento. E agora, chegamos à secção final e talvez à mais importante. Depois de entendermos o quê e o porquê, vamos focar-nos no como. Que estratégias práticas é que podemos usar para, finalmente, retomar o controle? A boa notícia é que há um plano de ação, que é claro e eficaz. Ele divide-se em 3 passos que se complementam. Primeiro, intervir ao nível do pensamento. Segundo, passar à ação e construir novos hábitos. E terceiro, mas não menos importante, cuidar da nossa relação connosco mesmos através da autocompaixão. Vamos ver em detalhe o primeiro passo: mudar os pensamentos. Isto envolve um processo. Primeiro, é preciso identificar aquela crença que nos limita. Depois, questioná-la. Espera lá, isto é mesmo verdade? Ou é só uma história que se anda a repetir na cabeça?
E por fim, substituí-la ativamente por uma crença mais positiva e construtiva. No que toca a construir novos hábitos, a palavra de ordem é consistência. Fala-se muito no número 21, 21 dias para formar um novo hábito. O segredo não é fazer grandes mudanças de uma só vez, mas sim dar pequenos passos de forma consistente, dia após dia. É assim que se substituem os padrões antigos. O terceiro passo, a autocompaixão, é o antídoto perfeito para a autocrítica. Implica simplesmente mudar o diálogo interno. Falar connosco com mais gentileza, como falaríamos com um bom amigo. É preciso ter paciência com o processo e cuidar do nosso bem-estar, tanto físico como mental. São práticas essenciais neste caminho. Se houver uma única ideia a reter de toda esta nossa conversa, que seja esta: a autoconsciência é a chave. Não podemos mudar aquilo que não reconhecemos em nós. Portanto, observar e entender os próprios padrões de pensamento e comportamento é, sem dúvida, o primeiro e o mais poderoso passo para qualquer transformação. E para terminar, fica esta reflexão. A mudança não precisa de ser um salto gigante. Começa com uma única decisão, um pequeno passo. Qual será o primeiro pequeno passo para começar a quebrar este ciclo e caminhar na direção do nosso verdadeiro potencial? A decisão de começar está sempre ao nosso alcance.